Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de geografia. O tema hoje é industrialização, mas nós vamos falar das características gerais. Então vamos lá, pessoal. Produção do espaço industrial. A industrialização é um processo de grande importância e que deve ser analisado devido às mudanças que provoca no espaço geográfico. Vamos lá, pessoal. A parte da industrialização num país, ela é muito importante. Porque através da industrialização, eles mudam, tá? Modam toda a área social, a área cultural de um país. Mexe com o meio ambiente. Porque a indústria, ela gera empregos. Então, quando ela chega num setor, chega numa cidade, num bairro, num país, ela é recebida com grande expectativa. Porque o que acontece? Além dela gerar empregos, ela também vai trazer o progresso para a região e também algumas dores de cabeça. O que acontece? Aonde tem bastante indústrias, vai ter um grande aumento na população. As pessoas que vão morar perto ou na região ou na cidade, porque o emprego está lá. E tudo que está ao redor da indústria, começa a desenvolver. O comércio desenvolve, o governo, as administrações municipais têm que investir em linhas de ônibus, transporte, para esses trabalhadores chegarem, tá, no trabalho deles. Então, como vocês estão vendo aqui no próprio texto, a indústria ela altera profundamente a economia. Porque o que acontece? A indústria também vai gerar impostos, vai pagar impostos. Então o governo também arrecada. Todos os prefeitos, governadores, eles, quando eles prometem, tá, em campanha política, vai gerar emprego, tá? Não é que o governador, prefeito, eles vão, tipo assim, vai dar emprego. Eles vão fazer uma política de incentivo e trazer empresas para o Brasil. Ou trazer empresas para a cidade, para o município, que trazendo essas empresas, essas indústrias, vai gerar emprego. É assim que a máquina funciona. Então, tem as explorações naturais e o meio ambiente. O que quer dizer o meio ambiente? O outro lado da indústria, dependendo da área, ela vai trazer também alguns probleminhas, como poluição, tá? Vai dar o tipo de área dessa indústria. Se for então uma indústria química, ela vai ter que soltar algumas partículas no ar, que são fumaças, poluições, e também vai poluir algumas coisas, tipo assim, rios, riachos, porque você tem, é o rejeito, você tem que colocar para fora. E além de moldar o desenvolvimento social e cultural de um país ou de uma região. Então vamos lá, pessoal. Tipos de indústria. Uma das formas de classificar as indústrias é pelo tipo de tecnologia empregada e pela finalidade da produção. Para vocês entenderem, o mundo passou pela primeira revolução industrial, foi na Inglaterra, a substituição da mão de obra do homem, né, sendo substituído pela máquina, só que naquelas máquinas bem antigas. E a primeira indústria a se firmar no mundo, na Inglaterra, foi a indústria têxtil. Os maquinários rudimentares, mas funcionavam. Era considerado uma revolução, uma tecnologia na época, então, conhecido mais como essa revolução industrial. Então, as indústrias tradicionais, que vêm daquela época, as indústrias antigas, olha lá, são geralmente as mais antigas e caracterizam por um maior uso da mão de obra. Emprega, precisa de muita gente da mão de obra, de gente para poder fazer com que a indústria gire, trabalhe, tá? Não tem muita tecnologia e nem muita automação. Então, essas indústrias geram bastante empregos e não necessita muito de uma mão de obra especializada. Então, como está aqui no texto, vocês estão vendo, pouca automatização, baixos investimentos, porque você não é uma indústria que está na frente da tecnologia. Então, o investimento em tecnologia são poucos. E precisam de mão de obra, e de preferência mão de obra barata. O que quer dizer mão de obra barata? As pessoas trabalharem por baixos salários. Então a produção vai ser alta e o salário pouco.
Entre elas estão as indústrias têxtil, que essas indústrias que eu estou falando para vocês, que não tem muita tecnologia, têxtil, o vestuário, a de calçados, alimentos, bebidas e de móveis. Essas são caracterizadas como indústrias tradicionais. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma indústria, uma pequena indústria têxtil. Se vocês analisarem bem a fotografia, olha quantos funcionários são necessários para manter a indústria funcionando. Tá? Então vocês estão vendo, são máquinas de costura, você vai dar uma olhadinha assim, pode reparar que não tem homens. Muito pouco você vai olhar lá no fundo. Então é um tipo de indústria que emprega mais mulheres do que homens. Tem bastante homens, né? Mas vocês estão vendo, cada máquina precisa de um operador. Então, não é automatizado, ela não faz sozinha, a máquina não funciona sozinha. Então, ela precisa da intervenção do homem, da mulher, do funcionário ali. Por isso é considerada as indústrias tradicionais que eu expliquei para vocês. A indústria de alimentos. Vocês estão vendo uma indústria, um frigorífico, né? Uma indústria de carnes. Tá? Vocês estão vendo, são grandes cortes, né? Cortes de carne padrão internacional. Pela moldura, o corte de carne não é um corte que você vê que na nossa culinária nós estamos acostumados. Então é uma carne para exportação. Então vocês estão vendo que tem uma funcionária no fundo, que é o controle de qualidade, tá? Porque todo esse processo, na indústria de alimentos, então, a higiene é imprescindível. Essa indústria é uma das indústrias que tem o maior controle de qualidade, porque você está lidando com saúde. Também é considerado indústria tradicional. Então vamos lá. Continuando nos tipos de indústrias, nós falamos sobre as indústrias tradicionais. Agora, vamos ver, indústrias modernas. O que seriam as modernas? Que caracterizam pelo uso intensivo de máquinas modernas. Aí sim, você tem um investimento maior, você vai ter que comprar máquinas. Vou dar um exemplo para vocês. A indústria tradicional, o setor alimentício, você ainda tem muita intervenção do homem. Agora, se vocês repararem, no McDonald's precisa de bastante funcionários, mas é tudo linha de montagem. Não sei se vocês viram, tem máquina para tudo. Até aquela batata que todo mundo gosta, tem a fritura, tem a temperatura exata para dar aquela crocância, o corte de acordo, o hambúrguer, as máquinas de fritar, não deixa de ser um uso de maquinários modernos no McDonald's, mas ainda precisa muito ainda do funcionário, ainda não faz sozinho ainda, né? Então vamos lá, no setor das indústrias modernas, as máquinas modernas, elas são em maior quantidade. E o capital investido também é bem maior, porque você precisa ter um capital bom para você comprar esse maquinário. A maioria desses maquinários não são fabricados aqui no Brasil, vem de fora. Você tem que então importar esses maquinários, então acaba ficando muito caro, então o investimento é muito mais alto. Só que quando você investe nesses maquinários modernos, você reduz o número também de trabalhadores. Por isso que são chamadas de indústrias modernas. Geralmente bastante qualificadas, porque para você mexer com esse maquinário, você vai ter que ter uma qualificação, você vai ter que ter feito algum curso técnico. Então você vai ter um salário bem mais alto do que funcionários que trabalham na indústria tradicional, como mostrei lá para vocês. Outros exemplos dessa área de indústria modernas são a indústria automobilística, a química e a eletrônica. Aí embaixo vocês vão ver indústrias de ponta ou high-tech, tá? São alta tecnologia. Caracterizam por aplicar grandes investimentos em ciência. Aí já investe também em pesquisa e um monte de coisa. Não é só comprar o maquinário de fora, moderno, tá? Essas empresas, essas indústrias são chamadas de modernas. Mas as de ponta high-tech, eles compram esses maquinários, mas eles também investem em pesquisa, tá? Na ciência, principalmente a indústria farmacêutica, né? Hoje
Mais do que nunca nós estamos vendo que nós estamos necessitando das pesquisas dessas indústrias. Você viu que é uma corrida para descobrir aí uma cura para o coronavírus. Então, só a indústria farmacêutica vai poder dar essa resposta para nós. Então, nas indústrias de ponta high-tech, tá, a mão de obra ela é altamente qualificada. Aí os caras ganham bem, porque eles estão trabalhando em indústria de ponta. Os jovens adolescentes hoje estão estudando, estão ensino médio, vão querer fazer uma faculdade. Então, para eles terem bons salários, eles vão ter que ter boa qualificação. Boa qualificação quer dizer bons estudos, investimento alto, mas você vai ter o retorno. Então, essas produções nessas indústrias são umas produções máquinas tecnológicas e bem sofisticadas. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês de indústrias modernas e indústria de ponta. A indústria moderna, a área automobilística. Preste atenção nessa fotografia, eu escolhi essa fotografia só para vocês entenderem. Não tem a intervenção do homem nesse setor. É a robótica. Vocês estão vendo que os carros são linha de montagem. Cada maquinário disso monta uma parte do carro. Então vocês estão vendo, é a alta tecnologia. Essas máquinas, o investimento é muito alto. O dono da indústria, ou os donos, os sócios, tem que investir altas quantias, tá, nessas máquinas. Em compensação, olha a produção. Se vocês olharem a fotografia, nessa aqui dá para ver 6 carros sendo montados ao mesmo tempo. Então a produção é muito rápida. Qual é a diferença de você investir em máquinas e no lugar do homem montando? As máquinas não precisam de férias, as máquinas não cansam, não param para almoçar, não ficam doentes, as máquinas podem quebrar, mas dependendo do que quebrou essa máquina, você coloca outra e vamos embora, que a produção está indo. Então, essas são consideradas indústrias modernas. Então, eu dei o exemplo da automobilística. Vamos lá. Continuando falando sobre os tipos de indústria, nós vamos ter o exemplo da indústria high-tech, que são indústrias do quê? De microinformática, aeronáutica, aeroespacial e de tecnologia da informação. As indústrias de ponta aplicam as mais recentes descobertas da ciência, como a biotecnologia no setor de medicamentos e alimentos. Pensando em Brasil, nós ainda estamos gatinhando na indústria high-tech. Nós estamos aí com a indústria de microinformática. A aeronáutica nossa não está muito desenvolvida, que precisa de um investimento muito alto. A aeroespacial, então, nós estamos bem assim, bem no comecinho mesmo, não temos ainda essa tecnologia. E tecnologia de informação. Então, nesses exemplos de indústria high-tech, nós ainda estamos bem no começo, estamos atrasados em relação à Europa e Estados Unidos, que já estão, principalmente os americanos, estão muito adiantados, que fazem investimentos em pesquisa. É isso que nós temos que mudar um pouquinho a nossa mentalidade. Ainda mais vocês que estão estudando, então vocês têm que ter um foco, um objetivo, trabalho, profissão. Então vejam bem a área que vocês irão trabalhar, para vocês verem aonde vocês vão ser enquadrados, que tipo de indústria ou que área vocês vão trabalhar. Então, as indústrias de ponta aplicam as mais recentes descobertas da ciência. O que quer dizer isso? Eles investem, tá? Principalmente medicamentos. Medicamentos, essa indústria está sempre fazendo pesquisas, doenças, melhorar a qualidade de vida. Como eu expliquei lá atrás, agora a corrida descobriu uma vacina contra o coronavírus. Nós tivemos um problema há um tempo atrás, o H1N1. Então, vocês estão vendo que hoje o setor de medicamentos agora vão receber bastante investimento por causa dos problemas que nós estamos passando. Pegou todo o mundo todo de calça curta, o mundo não estava preparado para isso. Investe muito dinheiro em indústria de ponta high-tech, mas na área militar, a da aviação, tá? Mas o setor de medicamentos, o setor farmacêutico, o investimento foi alto, mas não suficiente. Então é uma coisa que nós precisamos começar a prestar atenção. Vamos lá. Nós falamos high-tech.
a indústria aeronáutica. Vocês estão vendo que estão 4 aviões sendo montados ao mesmo tempo. Essa foto é de um dos hangares da Boeing. A Boeing consegue fabricar um avião em 10 dias, de acordo com todo o investimento que eles fizeram. Essa parte que vocês estão vendo da fotografia é onde estão sendo montados os aviões, mas eles não são todos fabricados no mesmo local. É tudo distribuído. As asas do avião, eles são fabricados em outro local. É uma empresa que monta só isso, que fabrica só a parte de asas. A da cabine é outra empresa, tudo do mesmo grupo, tá? Não se esqueça disso. Outra empresa que fabrica. Toda a parte de sistemas internos, ou sistemas de informática, automatização, todinho, são desenvolvidos em outra empresa, que faz parte do grupo. O que acontece? Quando chega aqui, é só montar. Então, como as fábricas são distribuídas, todas as peças, em várias empresas do conglomerado, você tem um dono, tá? Alguns sócios, e tem 7 empresas, 7 indústrias. Cada indústria dela fabrica uma peça do avião. Depois cada um envia todas essas peças para um hangar e aonde são montados os aviões. Linha de produção. No Brasil não temos essa tecnologia ainda nesse ponto. Temos a Embraer, que é a nossa indústria na área da aeronáutica que mais consegue chegar um pouquinho perto, mas precisamos de bastante investimento. Vamos lá. Automatização, vocês vão entender. É o sistema em que as operações são controladas por mecanismos automáticos, não são controladas pelo homem. O homem desenvolve a máquina e nós falamos em automatização. É tudo feito de forma automática. Também chamados de automação. Estou falando automatização. Vamos lá. Quando eu falei da high-tech, nós vamos falar de uma coisa nova. Não nova no mundo, já é um pouco já bem adiantado. Mas precisa ter investimentos maiores nessa área, que é a área de biotecnologia. A área de biotecnologia é a área de pesquisa científica e tecnológica, tá? Interdisciplinar, que utiliza agentes biológicos, organismos, células e moléculas para obter um produto, um processo, um serviço. Hoje, na agricultura, a biotecnologia está muito presente na agricultura, que através desses produtos que são geneticamente modificados, você pode ter uma produção maior, você vai ter, vou dar um exemplo para vocês, laranjas melhores, maçãs melhores, porque você trabalha com esses produtos, com esses organismos, e você consegue, através de pesquisa, mudança, obter um produto de uma melhor qualidade. Tá? Vamos lá, onde você pode empregar a biotecnologia? Ó, setores de emprego da biotecnologia. Vocês estão vendo por esse desenho, vocês estão vendo que ela está no meio. E as áreas onde você pode usar a biotecnologia? As áreas industriais. Isso não tem porquê. Porque nem deixar fora. Já é uma coisa que você já deduzir pelo que ela faz. Cultura de tecidos e células. Tecidos você muda. Tá? Você usa a biotecnologia para você ter um produto melhor. Tá? A clonagem você sabe, se você vai mexer com células, genes, e na hora de você criar um outro ser parecidíssimo. Não clonaram direitinho ainda o homem, mas já estão indo para lá. Análise de DNA, tá? Agora isso daí está bem adiantado. Controle e produção de vacinas, tá? Produção de vacina, não preciso dizer para vocês, né? Principalmente agora com essa pandemia. A corrida é procurar uma vacina. E a biotecnologia é achar um organismo que combata esse vírus, o vírus do Covid-19. Né? E o melhoramento genético. É uma área que nós estamos também no começo ainda, mas isso aí é uma realidade e sem isso não tem como. Bom, pessoal, essa foi a aula, essa característica. Nós vamos falar mais sobre as indústrias e o processo de industrialização. Vamos falar mais
aqui do Brasil. Depois nós vamos falar como a indústria no mundo. Qualquer dúvida, entra aí nessa parte aí de comentários. Pode solicitar outras aulas, esclarecimentos, tá? Para todos, meu obrigado. Tchau, tchau.